E hoje, mais um domingo, o último domingo do mês. Bem-vinda, minha irmã, Deus te abençoe. O último domingo do mês, nós estamos aqui, diante da mesa, Mesa que nós aqui entendemos que ela é um memorial. Um memorial de quê? Um memorial do sacrifício. Do sacrifício que Deus Pai fez, o sacrifício que Jesus fez, porque foi um sacrifício de ambos. O Pai entregou o Filho, por amor ao santo nome dele, por amor a nós. O Filho se entregou como sacrifício voluntário, por amor ao Pai, por amor a nós. E nós louvamos a Deus, que nos permitiu, durante esse mês de julho, estudar a carta às 7 igrejas do Apocalipse, as cartas que Jesus escreveu. E hoje nós estamos finalizando o nosso culto dominical do mês de julho e nós vamos pregar também no texto de Apocalipse. E se vocês já quiserem abrir a Bíblia de vocês, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. E o tema da mensagem de hoje é: não deixe de sonhar com o céu de Cristo. Irmãos, precisamos guardar isso firmemente em nossa mente e em nosso coração. Primeiro ponto. A pátria do cristão, e aquele que ainda não é cristão, há um convite do Senhor para que nós mudemos de pátria, para que a nossa pátria deixe de ser as nações aqui desta terra e se transforme na pátria celestial, na nação celestial. Então, o livro de Apocalipse, ele nos ajuda a lembrar isso, que o cristão, ele jamais pode deixar, ele pode esquecer, ele jamais pode deixar de sonhar com o céu de Cristo. Porque nós já vimos aqui também que o céu não é uma pregação exclusiva do cristianismo. Outras religiões pregam sobre o céu, mas só que elas pregam sobre um céu diferente do céu que nós cremos, e elas pregam um outro caminho até o céu. E nós pregamos um vivo caminho que foi aberto através de Jesus Cristo, E nós estamos no capítulo 1 do livro de Apocalipse, amém? Se você está sem sua Bíblia, o texto que a gente vai focar mais hoje, quando a gente chegar nele, ele está aqui nesse papelzinho também, no texto bíblico aqui da mensagem de hoje. E eu gostaria de começar lendo aqui a partir do versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus. O testemunho de Jesus Cristo conta tudo que viu. E o texto continua: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado o que lê. Aqui nós já aprendemos que o livro de Apocalipse foi dado às igrejas para poder ser lido nas igrejas, para poder ser ouvido pelos fiéis e ser guardado por cada um de nós. Então, o livro de Apocalipse ele tem essa instrução do Senhor Jesus, que ele fosse lido no ambiente da igreja, que ele fosse pregado, que ele fosse ensinado no ambiente da igreja, e vem uma exortação, pois o tempo está próximo. Irmãos, João escreveu isso daqui, vamos arredondar, há quase 1950 anos atrás, caminhando aí para 2000 anos, se o Senhor Jesus não tiver voltado até lá. E olha a urgência que Jesus alertou. Cuide, porque o fim está próximo. E aí eu quero continuar. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é Jesus, daquele que era e aquele que há de vir, Jesus, aquele que há de retornar, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, quem? A fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano, com S maiúsculo, rei das terras. E o que está acontecendo com João? João está se dando, nesse momento, está se envolvendo com uma visão do Cristo glorificado. E aí ele continua: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém.
Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, até mesmo aqueles que não creem no seu nome, aqueles que escarneceram, aqueles que lhe feriram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. E aí Jesus diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. E eu quero continuar com vocês no capítulo 1. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação. Companheiro de vocês em quê? Na tribulação, na aflição, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Nós estamos na tribulação, mas nós estamos no reino, caminhando para o reino eterno e na perseverança. Na perseverança em quem? Em Jesus. E aí ele diz, eu estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra e do testemunho de Deus. Ele dizendo, eu estava sofrendo, eu estava exilado pelo Império Romano por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eu carregava a respeito de Jesus Cristo. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo, escreva num livro que você vê e mande às 7 igrejas, as igrejas que aqui estão citadas. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar, eu vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha as 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Lembrando que a espada de 2 gumes é a palavra de Deus. Hoje, essa é a espada que nós carregamos, afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Por quê? A Bíblia diz que ninguém poderia ver a Deus e não morrer. Porém, ele pôs a mão sobre mim, a mão direita, dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. João está tendo uma visão do Cristo glorificado, que se apresenta como aquele que é, aquele que era e aquele que há de retornar. João está tendo uma visão do Cristo glorificado, que diz ser soberano sobre as igrejas, porque aqui no primeiro versículo da carta aos Efésios, no capítulo 2, diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Nós já falamos, o mistério, Jesus, os 7 candelabros são as 7 igrejas, e Jesus é aquele que anda no meio das igrejas. Jesus é aquele que anda no meio das igrejas, trazendo continuamente a pregação do Evangelho. E como nós já falamos aqui hoje, o Evangelho de Cristo é pregado para os perdidos, para que eles possam confessar o Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados e chegarem à salvação. E para nós, o que já cremos, o Evangelho nos é pregado para nós irmos nos santificando, para nós irmos retornando ao projeto original de Deus nas nossas vidas. E que projeto é esse, irmãos? Que nós nos tornemos a imagem e semelhança de Jesus, sabe? E a gente lê essa porção bíblica, e daqui a pouco a gente vai retornar novamente ao texto bíblico. E não tem como a gente vai tirar uma foto, né? Vamos imaginar um passarinho ali longe.
A gente tem todo um cenário na nossa frente, aqui, ó, talvez um passarinho mais longe. E a gente vai dando um zoom, né? Para poder ampliar o nosso foco e a gente chegar até o objetivo que nós queremos. E o objetivo do Senhor hoje para conosco, através da sua palavra, é que nós peguemos uma porção desse texto e que nós ampliemos o zoom, sabe? Que nós ampliemos o zoom, irmãos. Sempre que nós nos reunimos aqui, a gente se reúne para poder falar de teologia. E o que é teologia? Toda vez que a gente para no quintal da nossa casa para conversar sobre a palavra de Deus com um irmão, com uma irmã, até mesmo de forma informal, é teologia. E o que é teologia? É o estudo sobre Deus. Nós nos reunimos aqui diante da palavra do Senhor para que Ele se revele a nós, para que nós o conhecemos conforme Ele escolheu se revelar através da sua palavra. E como que nós respondemos essa palavra? Adorando. Essa palavra se revela a gente, essa palavra salta aos nossos olhos e nós adoramos, nós amamos. E eu queria, sabe, nos incentivar, nós que já estamos na fé, a termos essa compreensão de que nós somos aqueles que também fomos escolhidos, não apenas para a salvação, mas nós fomos escolhidos para poder compartilhar essa mensagem, para poder distribuir essa palavra. Lembra quando Jesus falou aqui para a gente que o mistério dos 7 candelabros são a igreja? Qual é a função de um candelabro, irmãos? Iluminar. A função da igreja é iluminar. Mas só que tijolo, mesa de madeira não ilumina nada. Quem ilumina somos nós, porque nós somos aqueles aos quais o Senhor depositou como vaso, a gente como vaso, Ele depositou um tesouro em nós grandioso. Que tesouro é esse? O Evangelho, o Espírito Santo, Jesus Cristo, entendeu? Então nós somos aqueles que estamos nessa função. E meus irmãos, olha que interessante. O nosso Deus, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador e sustentador de todas as coisas, Ele é um Deus que se revela onipotente, onipresente, onisciente, mas Ele é um Deus que se revela humilde. Ele é um Deus que se revela manso. Ele é um Deus que se revela humilde de coração. E sabe que eu fico cada vez mais impressionado com a grandeza de Deus? Porque o que é grandeza segundo os padrões do mundo? Eu sou soberano, eu sou maior do que as pessoas e as pessoas me servem. Não é isso mesmo? A visão de grandeza do mundo é essa. Mas a visão de grandeza do Senhor através da sua palavra é servir. Ele é um Deus que nos serve desde antes da fundação do mundo. Ele é um Deus que criou todas as coisas, criou essa natureza maravilhosa para poder nos servir. E Ele deu o papel inicial aos homens, à humanidade. Administre a minha criação. Administre tudo aquilo que eu estou servindo a vocês. E olha que interessante. Sabe qual é a maneira que nós servimos a Deus? É da maneira que nós servimos ao nosso próximo. Sabe por quê, irmãos? O Senhor tem um número incontável de seres celestiais, de anjos que estão servindo, que estão adorando o tempo inteiro. E nós que estamos aqui na terra, a missão que Ele nos deixou de nós servirmos a Ele é a maneira que nós servirmos uns aos outros. Qual é a maneira que Deus mede o seu amor, o amor que nós temos por Ele? É o amor que nós temos um para com os outros. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças. E o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, é amar o teu próximo como a ti mesmo. E nisto se resume a lei e os profetas. Semana passada, não querendo destacar alguma coisa, mas se vocês não estiveram aqui, se tiverem a oportunidade, dá uma olhada no canal nosso do YouTube, a pregação de domingo passado. Nós falamos sobre a ira de Deus. Nós dedicamos bastante tempo sobre a ira de Deus. Deus é um Deus que se ira com o pecado, mas só que Deus não é apenas um Deus irado, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bondoso. Isso tudo é atributo do Senhor. E eu quero falar uma coisa para vocês, sabe, irmãos? Nós carregamos uma herança.
religiosa, de forma cultural, que eu acredito que muitas dessas heranças que nós recebemos está apartada da palavra de Deus, porque na verdade o culto é a vida. A teologia, ela veio para poder servir a vida. E nós que estamos no meio da igreja, nós que amamos a palavra de Deus, nós que nos relacionamos com o Senhor, nós servimos a vida. Se a nossa teologia não desembocar em servir a vida, ela perdeu todo o sentido. Porque Deus, desde o princípio, Ele está servindo a vida. Isso não torna Ele menos soberano. Isso não o torna um Deus tadinho. Pelo contrário, isso revela e exalta a grandeza do nosso Deus. Porque só alguém totalmente provido de grandeza própria, somente aquele que é a alfa, é a ômega, é o início e é o fim, ele se despoja dessa maneira, ele saiu do seu trono de glória, ele encarnou, ele se fez Emanuel, um conosco, ele foi homem de dores, que sabia o que era padecer. E se nós não tivermos nos importando com a dor do nosso próximo, com a vida do nosso próximo, e quem é o nosso próximo? É o que está convertido ao cristianismo? Não. É todo aquele que necessita. É a atitude do bom samaritano. O bom samaritano, ele não fez uma avaliação, um diagnóstico daquele que estava caído. Ele viu um caído. Ele olhou, ele percebeu, ele se envolveu. Ele tomou a dor do próximo como a dor dele. E a nossa teologia, o nosso conhecimento, tudo que Deus tem nos dado não é para a gente, é para servir. É para entregar, é para derramar, e o nosso cálice transborda, é para derramar sobre o próximo, é para derramar na vida do próximo. Irmãos, será se a gente tem parado para poder pensar a vida? Será se nós estamos seguindo os nossos dias em modo automático? Qual é o lema aí? É o lema do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Será se essa é a vontade de Deus para com nós em Cristo Jesus? Será que nós somos aqueles que vamos andando no modo automático, vamos seguindo? Não! Deus nos chama a refletirmos sobre a vida. Deus nos chama a pensarmos, e não é nos cultos aos domingos, não, é diariamente. É diariamente. Deus conhece, irmãos, as nossas limitações. Deus conhece as nossas dificuldades. Sabe por quê? Ele sabe que o pecado, a queda, maculou o ser humano. A queda manchou o ser humano. E nós pregamos essa palavra para poder estar anunciando domingo após domingo, terça após terça, domingo na escola bíblica, em pregação, nos estudos de terça, que há um vivo caminho, que há um novo caminho, que há um caminho verdadeiro para todos nós, irmãos. A gente estudou incessantemente aqui nesse mês no livro de Apocalipse. A gente vê que Deus dá um ritmo à humanidade através da sua palavra. E a Babilônia, ela dá um outro ritmo à humanidade através dos seus padrões. E o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Nós somos pressionados por todos os lados. Por quê? Porque nós não estamos fora do mundo. Nós não estamos fora do mundo. Nossa pátria não é mais desse mundo. A nossa identidade, a nossa cidadania não é mais desse mundo. Mas nós estamos aqui ainda nesse mundo. Então nós estamos sujeitos às dores, às dificuldades, às lutas dessa vida. Nós temos um caminho que Deus nos aponta através da sua palavra. Nós temos um caminho que a Babilônia está nos apontando através da palavra deles. Esse é um caminho que parece mais fácil. Esse é um caminho que parece mais prazeroso. Esse é um caminho mais, vamos dizer assim, mais chamativo aos nossos olhos, mais atraente às nossas cobiças. Mas nós sabemos que esse caminho que o mundo nos dá, esse caminho que o mundo nos apresenta, é caminho de morte. Irmãos, eu vi o pastor Marcos Granconato falando essa semana, mas isso é algo que a gente já conversa aqui há tempos. Vocês têm percebido como que está ficando estranho ser cristão? Vocês estão percebendo que está tendo um movimento em nível global, dizendo que todos os princípios judaico-cristãos, os princípios que fundaram a maioria das nações do mundo, são princípios ultrapassados?
São princípios que não servem mais de nada. A gente tem muitas pessoas que estão defendendo essa era que nós temos vivido, de era pós-moderna, mas só que muitos chamam de era pós-cristã. Eles estão dizendo o seguinte: quem disse que eu tenho que ser fiel ao meu marido ou que eu tenho que ser fiel à minha esposa? Quem disse que eu tenho que ter só um companheiro? Quem foi que disse que o sexo só é lícito após o casamento? Quem foi que disse que eu não posso matar? Quem foi que disse que eu não posso me corromper? Quem foi que disse que eu não posso adorar diversos deuses? Sabe o que eles estão falando? Os judeus e os cristãos, porque o Antigo Testamento era a palavra de Deus aos judeus, mas que serve para a gente, a Igreja de Cristo. E o Novo Testamento, todo ele escrito por discípulos de Cristo. Está percebendo como que o mundo está mudando nesse sentido? Empresas tomadas por conceitos de diversidade. Está percebendo que a pregação da tolerância não tem tolerância com o anúncio do cristianismo? Se eu posso falar sobre Maomé, sobre Buda, sobre qualquer... Por que eu não posso falar sobre Cristo? Aí a gente traz a lembrança, Paulo escrevendo aos Efésios: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e as potestades que habitam nas regiões celestiais, contra os poderes da treva que militam nas regiões celestiais. E nós não podemos negligenciar esses dados, nós não podemos negligenciar essas coisas, nós não podemos achar que isso tudo é de pouca importância, porque, na verdade, tudo isso é de muita importância. Irmãos, uma coisa muito interessante que eu estava lendo, estudando essa semana, o que é real para a gente? Vamos lá. Esse copo, porque ele é palpável. Esse microfone, as cadeiras às quais vocês estão sentados, as pessoas às quais nós estamos aqui. Para a gente, isso é real. Mas só que nós somos seres transitórios. Possivelmente daqui a 100 anos, se Jesus não tiver retornado até lá, possivelmente nenhum de nós que estamos aqui, incluindo as crianças, estarão. Esse telefone possivelmente não estará, esse copo, os móveis que estão aqui dentro, talvez até essa edificação. E a gente pensa, mas calma aí, ele está falando de filosofia num culto bíblico. Irmãos, sabe quem teve essa crise? Salomão em Eclesiastes. Salomão buscou a resposta no dinheiro, no poder, na fama, nas mulheres, no sexo, nas grandes realizações. E como que ele termina? Tudo é vaidade. Tudo é como se fosse uma bolha de sabão que sobe aqui agora, puf, dissipa. E aí, a gente pergunta, nós que somos realmente o que é real? Segundo a filosofia, o que é real é aquilo que permanece. E aí nós acabamos de ler aqui, quem é o alfa e o ômega? Quem que é o princípio e o fim? Qual é a palavra que permanece para sempre? Toda essa criação que nós estamos vendo, ela veio através da palavra de Deus. Essa é a palavra que permanece. E aí a minha mente, sabe onde que ela foi pensando nisso tudo? João capítulo 15. Qual o convite que Jesus nos faz lá? Permanecermos na videira verdadeira. Sabe por quê? Somente em Cristo nós experimentaremos aquilo que é real. Tudo que nós temos hoje é transitório, meus irmãos. A gente luta sua para poder conquistar as coisas, para poder juntar um dinheiro, para poder adquirir alguma coisa. Qual é a certeza que nós temos que nós iremos usufruir disso? Às vezes a gente bota uma meta, eu quero chegar em 1 milhão. No dia que a pessoa chegou, no dia seguinte, ela pereceu, morreu. E o que nós aprendemos aqui na pregação de domingo passado foi a grande pergunta. A morte é mesmo um lugar de descanso? Não é um hábito nosso? Morreu alguém, a gente chega, descansou. Só quero lembrar isso a vocês, rapidinho. Se vocês quiserem ir comigo, é Apocalipse mesmo, vai no capítulo 14 aí, por favor. Capítulo 14. O Senhor vem descrevendo o futuro.
o término daqueles que não creem nele, na sua palavra e no seu Cristo. O versículo 11 nos diz assim: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. E às vezes a gente lê esse versículo, a gente fica mais preocupado. Vai ser o código de barra? Será que se vai botar um chip na minha testa? A marca da besta são aqueles que não confiaram em Cristo. Essa é a principal. Agora, se vai ter um cadastro, se vai ter chip. E a palavra do Senhor falou que o tormento desses serão de dia e de noite. Então, vamos ser sinceros. A gente pode chegar perto do caixão de alguém que a gente não sabe como é que foi a vida dessa pessoa, ou foi uma vida completamente afastada do Senhor Jesus e falar, descansou. A gente vai ter que prestar contas disso. Quando nós falávamos na ignorância, o Senhor não levava isso em consideração. Mas hoje nós não somos mais ignorantes sobre esse assunto. Mas, para aqueles que confiam, olha o versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Irmãos, não é fácil lidar com isso. E esse irmão aqui de vocês confessa para vocês que eu sofro muito com isso. Muito. E como que eu tenho clamado a ajuda de Deus para poder superar isso? Sabe uma das coisas que acontece através do livro de Apocalipse para a Igreja de Cristo? É Jesus falando para a gente, filhinhos, as coisas não são como elas parecem ser. Porque a gente olha para esse mundo, parece que a injustiça é o que prospera. Parece que a maldade é o que prospera. Parece que as pessoas que praticam a iniquidade, entre aspas, são as que se dão bem. A gente só vê a maldade se multiplicando, sabe? E o livro de Apocalipse chegou à igreja num contexto desse. Num contexto difícil. Num contexto de forte perseguição, de forte ameaça. Mas só que o Apocalipse ele chega como um refrigério de Deus à sua igreja. O livro de Apocalipse nos traz a lembrança que a vitória de Cristo e da igreja verdadeira já está consumada sobre Satanás e os seus seguidores. E sabe, irmãos, a gente vai retornar aqui ao texto de verdade mesmo, sabe? Eu queria que nós tivéssemos essa compreensão de nós pensarmos a vida à luz da palavra de Deus, sabe? O quanto que essa palavra realmente ela tem dirigido os nossos dias, o quanto que essa palavra ela tem influenciado as nossas decisões, sabe? Porque a palavra de Deus, tudo que a gente produz no ambiente, no contexto de igreja, irmãos, não é apartado da vida. Na verdade, é para poder servir a vida. Foi como nós vimos aqui na introdução aos Romanos. É para nós respondermos às inquietudes do nosso coração. É para nós respondermos às inquietudes que está assolando este mundo mau. E o que a gente espera de um mundo caído? O que a gente espera de um mundo que tem como seu príncipe Satanás? De o que a gente espera de uma cultura que está sendo feita por homens caídos, por homens que estão mortos nos seus delitos e pecados, por homens que estão afastados do Senhor? Nós somos a resposta. E sabe, voltando a essa ideia, nós precisamos compreender o que é real, o que é transitório. E as pessoas, quando paravam para poder pensar a vida nesse sentido, elas entravam em parafuso, irmãos. Se elas não tiverem uma resposta à luz da palavra de Deus, se elas não tiverem uma resposta através do Senhor, elas entram em parafuso. Porque, de certa maneira, tudo isso daqui é transitório e muitas vezes nos parece que isso é ilusório. Quantos de nós, se pararmos para poder pensar aqui agora, parece que a nossa infância foi há pouco tempo atrás, a nossa adolescência foi há pouco tempo atrás. Hoje nós estamos aqui adultos. Hoje nós estamos aqui cheios de conflito. E outra coisa, tá? O cristianismo bíblico, ele é um convite ao conflito. Eu não estou dizendo a gente ir lá para a rua e brigar com as pessoas. É um conflito interno.
Porque você está se desprendendo de amarras às quais nós fomos criados a nossa vida inteira. Nós fomos ensinados de uma maneira, nós fomos ensinados através de um padrão. E o Evangelho, irmãos, ele está revolucionando a nossa vida, ele está revolucionando a nossa mente. A proposta de Jesus, quando ele foi lá na Babilônia nos resgatar, quando ele nos puxou, ele não nos cortou, deixou a nossa raiz na Babilônia. Ele puxou a nossa raiz. Não tem como a gente sacode uma plantinha para a raiz ficar mais solta lá na terra. Foi o que Jesus faz e tem feito conosco. Ele está nos desenraizando da Babilônia. Ele está nos desenraizando de nós mesmos, das nossas vontades, do nosso querer. O Evangelho é um chamado ao conflito. É um chamado ao conflito. E a gente vai retornar aqui ao texto. Eu só queria falar só mais uma coisa para vocês. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar a respeito do mito da caverna. Foi um filósofo da antiguidade que escreveu a respeito, Platão. E Platão falou o seguinte: ele idealizou uma caverna. E nessa caverna, vamos imaginar aqui o fundo da caverna. Pessoas ficavam acorrentadas umas às outras de frente para a parede dessa caverna. Elas ficavam presas de forma ao qual elas não conseguiam nem olhar um pouquinho para trás. E tudo que elas conheciam a respeito da vida... Tá vendo essa sombra aqui, ó? Aí Platão diz que na entrada da caverna havia uma fogueira. E os homens da caverna acendiam essa fogueira, e as pessoas que passavam por fora da caverna, pessoas, animais, essas sombras eram projetadas no fundo da caverna. Então, tudo que as pessoas que estavam ali acorrentadas, a realidade delas eram essas sombras. Mas só que um inconformado, ele se soltou. Ele se soltou e andou em direção à saída da caverna. E quando ele sai da caverna, ele vê que há uma outra luz fora da caverna, que é a luz do sol. E ele viu que tudo que ele conhecia era uma ilusão. Ele percebeu que toda a vida dele foi projetada diante dele para que ele cresce que aquilo era uma verdade. Na verdade, Platão, quando escreveu isso, ele escreveu com uma finalidade de mostrar qual era o ideal de um político. Ele disse o seguinte: esse homem que se desprendeu das amarras, esse seria o filósofo, aquele que tem compromisso com a verdade. E quando ele chegou no mundo real e ele percebeu que ele só conhecia a ilusão, esse homem quis voltar. Aí, para Platão, esse era o ideal de uma figura política na época que ele estava escrevendo um livro sobre a República. E aí, quando esse homem retorna para poder anunciar que tinha vida lá fora, que tudo que esse povo acorrentado conhecia era uma ilusão, sabe o que acontece? O povo que está acorrentado começa a dizer uns aos outros: vamos pegar ele, vamos matá-lo, você está maluco. Os homens que simulavam as sombras da caverna sentiram uma ameaça. Irmãos, vamos agora aplicar isso, tentar trazer essa ideia, por mais que Platão não escreveu com essa finalidade, para o cristianismo. Isso é o mundo. Esse é Satanás, esse é o diabo e as suas mentiras. Ele projeta aqui as realidades para a gente, as sombras, e nos faz crer. E hoje nós estamos baseados em princípios. Você precisa triunfar. Você tem que ser o melhor em tudo que você faz. A maneira que você se prova na sociedade é o quanto você tem. É o materialismo. Sabe como que você prova que você está prosperando na vida uns para os outros? É o quanto que você consome. E a gente estava lá, irmãos, presos. Talvez uns se libertaram mais jovens, talvez alguns se libertaram com um pouco mais de idade, mas esse era tudo. Isso é o que o mundo projeta para a gente. Mas só que nós somos caminhados a andar por fé. Isso não é fácil, isso é difícil. A gente às vezes romantiza. Ai, não é. Seguir Jesus de forma verdadeira não vai nos custar algumas coisas. Vai nos custar tudo. Tudo. Os nossos princípios, os nossos valores, tudo aquilo que nós acreditávamos que era vida. Mas eis que chega a nova vida, nos apresentando uma outra perspectiva. Mas só que para nós que estamos aqui, o que é real é o que é palpável. E a gente pensa que isso está tudo distante da Bíblia e do cristianismo. Eu provo mais uma vez que não está. Qual foi a crise de Tomé, irmãos?
A galera falando para ele, ó, Jesus já apareceu aqui no nosso meio. Só acredito se eu ver. Aí Jesus aparece no meio deles, paz seja com vocês. Aí chegou aqui, segura aqui, aperta minha mão aqui assim. Aí Tomé creu. Mas aí muitas vezes a gente vai lá e joga pedra em Tomé. Ah, Tomé é o vacilão sem fé. Não! Quem disse que a fé não é palpável? Quem disse que nós, às vezes a gente confunde questionamentos de fé com incredulidade? São coisas diferentes. A nossa fé, ela tem que questionar. Mas só que eu não posso chegar e procurar a resposta nos filósofos. Eu não posso encontrar a resposta no mundo caído. Eu tenho que encontrar essa resposta na palavra. Os meus questionamentos, quem responde é a palavra de Deus. Quem me dera se eu tivesse chegado à fé da tua idade, na idade dessas crianças. Estávamos eu, Marcos e Roger conversando há pouco tempo e nós falamos sobre isso. Cara, que privilégio. Aliás, que dificuldade que a gente sabe que deve ser seguir Jesus sendo jovem. Zé, Andréina e os outros jovens, Mateus, enfim, Arthur. Mas, por outro lado, é um privilégio. Jesus, se a gente continuar confiando e crendo, Ele está poupando vocês, principalmente vocês jovens, de muita bagagem ruim, de muita coisa ruim, de muita obra infrutífera da treva, muita coisa, sabe? Então tenha um amor cada vez maior, uma gratidão cada vez maior ao Senhor nesse sentido. Irmãos, voltemos ao versículo 5, por favor, do capítulo 1. João aqui, e a gente começa a caminhar para encerrar. João aqui, ele está escrevendo o que nós chamamos de doxologia. Doxo significa glória, honra, e logos, né, palavra, logia, palavra. Então, todas as vezes que vocês estiverem lendo a Bíblia de vocês, e vocês se depararem assim, ó, com essa citação, com esse subtítulo, doxologia, a doxologia é isso. É algo que as pessoas falam, uma palavra, uma escrita, sabe? De glória ao Senhor. Você fica entusiasmado, você fica extasiado na presença de Deus. E é isso que João está experimentando. Ele está experimentando de um êxtase na presença do Cristo glorificado, né? E o que é interessante é que nós pregamos aqui. Quando nós pregamos o capítulo 5, nós vemos que essas elogios a Deus, se assim a gente pode dizer, né? Essas palavras de enaltecimento, de honra, de glória ao nome dele, Apocalipse nos mostra que não são só os homens que fizeram doxologia. Os anjos fizeram e continuam fazendo doxologia. Os seres celestiais lá no céu continuam fazendo honra e reverência ao nosso Senhor, ao nosso Cristo. E aí eu queria vir na parte B com vocês, do versículo 5, que está assim, ó. Aquele que nos ama. Irmãos, o amor de Cristo é algo que permanece. Olha o tempo verbal. Não é aquele que nos amou ou aquele que nos amará. Jesus é aquele que nos ama. E aí, o amor de Cristo é algo que permanece. O amor de Cristo é real. Ele permanece para sempre, irmãos. Nós estamos aqui uns com os outros, mas nós vamos passar. A gente não sabe quem vai primeiro. A gente não sabe quantos anos cada um da gente tem pela frente. Mas Jesus é eterno. Ele prometeu que esse amor permanece e permanece durante todos os dias. E nós que somos chamados e confiamos no céu de Cristo, nós permaneceremos nesse amor para todos sempre. E aí ele continua dizendo, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Irmãos, um ato de redenção concluído. Jesus é aquele que nos ama. E como que ele nos libertou dos nossos pecados? Se entregando, se fazendo sacrifício no nosso lugar, tomando sobre ele aquilo que estava imputado a nós. Jesus na cruz, ele desviou a ira de Deus sobre cada um de nós. Essa ira era para ser nossa, mas ele tomou os nossos pecados, as nossas enfermidades sobre ele. Ele levou isso tudo sobre ele. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse o seguinte, Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O sacrifício de Cristo na cruz foi o preço pago para libertar os homens da escravidão dos seus pecados.
É esse Jesus que nós anunciamos, é esse Jesus que nós pregamos. E a palavra do Senhor continua nos dizendo no versículo 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Sabe o que esse versículo nos diz, irmãos? O seu sangue nos deu novamente livre acesso ao Pai. O sacrifício de Cristo satisfez o Pai. O Pai se agradou, lembra Isaías 53? Agradou a Deus moê-lo. E a gente fica em confusão, meu Deus, como que agrada a Deus moer Cristo? Amor ao nome dele em primeiro lugar. As promessas dele, mas amor a cada um de nós. Ele, quando viu esse ato de redenção concluído, está lá em Isaías 53, ele ficou satisfeito. Ele se agradou da sua obra, ele se agradou do seu plano, dos seus propósitos. Irmãos, sabe o que a gente vê aqui? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus sendo restaurada em Cristo Jesus. Ou seja, através de Jesus. Através de Jesus nós somos constituídos reino de sacerdotes. E eu vou caminhar para a gente poder encerrar esse versículo e encerrar essa mensagem de hoje. Estamos sendo libertos da imagem e semelhança do Adão caído e pecador. Aqueles que ainda não professam a Cristo, aqueles que ainda não depositaram sua confiança no Senhor Jesus, eles ainda continuam caminhando à imagem de quem? Do Adão. Do Adão caído e do Adão pecador. Os homens estão afastados de Deus. E quando a Bíblia nos diz que aquele que nos ama e nos libertou, a versão King James diz que ele nos lavou dos nossos pecados, é aquele que está nos convidando a nos aproximarmos dele. É aquele que está nos convidando a nós depositarmos a nossa fé e esperança nele. Para quê? Para que nós retornemos à imagem e semelhança do Cristo glorioso, do Cristo santo. Irmão, ele nos ama, nos levanta da lama e depois nos coloca a coroa, nos transformando em reino de sacerdotes. Sabe por que ele nos chama de reino de sacerdotes? Não porque nós temos um rei sobre nós, mas porque ele prometeu que nós reinaríamos com ele. Por isso que nós somos, irmãos, uma nação, um reino de sacerdotes. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Sabe, a palavra de Deus é essa. A palavra de Deus é essa que vem, nos ensina, nos confronta, nos abraça, nos exorta. E desde que eu estava meditando nessa mensagem de hoje, estudando essa mensagem de hoje, é algo que eu estou guardando no meu coração. Aquele que nos ama e nos lavou e nos libertou dos nossos pecados. Sabe, irmãos, o Senhor, ele é um Deus irado. Sim, eu quero repetir isso, um Deus irado contra o pecado. Mas ele é um Deus que nos ama. Ele é um Deus que tem cuidado de nós. Ele é um Deus que tem nos santificado, que tem nos purificado através da sua palavra, dia após dia, irmãos. Ele é um Deus que tem nos convidado a ter relacionamento com Ele. E eu quero dizer para vocês, o chamado de Deus para a gente, irmãos, é para que nós o representemos na vida, no dia a dia, que dentro de cada passo, que dentro de cada escolha nossa, as pessoas possam ver a vida de Jesus através das nossas vidas. O chamado de Jesus é um chamado a olhar para os lados. A nossa oração é que o Senhor continue confirmando a sua palavra nos salvos. É que o Senhor continue chamando pecadores ao arrependimento através da sua palavra e os salvando. Caminhar com Jesus é uma decisão racional. Porque quando a gente se decide de forma emocional por Jesus, nós paralisamos, nós ficamos pelo caminho. Seguir Jesus é uma escolha diária. Seguir Jesus é uma renúncia diária. Irmãos, eu quero animá-los com essa notícia, nos animar. Os tempos ficarão mais difíceis para aqueles que querem seguir Jesus verdadeiramente. Guardem isso. Os tempos ficarão mais difíceis
para aqueles que querem seguir Jesus verdadeiramente. Tudo está se organizando contra o cristianismo e o cristão. Concordo que aqui no Brasil a gente ainda não experimenta perseguição nos níveis que irmãos nossos experimentam em outras nações perseguidas. Mas o cerco está se fechando. Eu não sei se nós estaremos aqui para poder presenciar. Eu acredito que sim, esse momento desse ápice do cerco fechado. Mas uma coisa eu acredito, que nossas crianças, eles pegarão isso tudo. E eles só vão estar preparados, eles só vão permanecer se eles estiverem naquele que é real. Se nós estivermos presos naquilo que é transitório, nós vamos sucumbir. Nós precisamos abandonar tudo aquilo que tem tomado a nossa confiança e passar a depositar a nossa maior confiança única e exclusivamente no Senhor. Há muitas coisas aí fora que são lícitas e que são bênçãos de Deus na nossa vida, mas que se não forem usadas de forma correta, elas se tornam maldições em nossa vida. Aquilo que deveria ser bênção muitas vezes se transforma em maldição. E a minha oração, sabe, é que o Espírito possa confirmar cada vez mais a palavra dele em cada um de nós. Que ele possa nos salvar, que ele possa nos santificar, né? Que ele possa continuar nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Andreine, Roger, vem aqui, por favor. Irmãos, nós estamos chegando no momento que nós cearemos ao nosso Deus, que nós cearemos ao Senhor. E aqui, sendo bem sincero com vocês, sabe? A gente convida aqueles que estão em comunhão com Jesus a participarem da mesa. E o que significa isso? O convite da mesa não é um convite excludente. A visão de Jesus não é nos excluir da mesa. A visão de Jesus é nos convidar a nós examinarmos se nós realmente acreditamos no que isso simboliza. Porque a gente aqui, nessa igreja, cremos que o pão é pão e o suco é suco. Mas ele é uma memória daquele que se ofereceu. Isso daqui é uma memória daquele que experimentou a ira de Deus em nosso lugar. E se a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o evangelho de Jesus, a vida santa de Jesus, se isso não faz sentido para a gente, não faz sentido nós participarmos da mesa. Mas se você hoje é aquele que confia na obra de Jesus, se você é aquele que deposita toda a sua fé e esperança no Cristo Salvador, no Cristo Senhor, esse é o convite da mesa. Esse é o chamado da mesa. A mesa é um convite para aqueles que vão participar das bodas do Cordeiro. E Apocalipse, se vocês tiverem curiosidade, depois olhem o capítulo 19. Bem-aventurados aqueles que foram chamados às bodas do Cordeiro. A mesa do Cordeiro. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de reconciliação, de restauração. Mesa é lugar de recomeço. Enquanto a mesa está posta, ela é um convite, ela é um chamado ao santo para se santificar e ao incrédulo para crer, ao perdido para poder depositar sua esperança no Senhor Jesus. E se hoje é o dia, sabe, de verdade mesmo, que você está entendendo, não a partir da gente, mas a partir do Espírito Santo de Deus, que hoje é o dia que você deve depositar verdadeiramente sua fé e esperança no Senhor. Esse é o convite para a mesa. Esse é o chamado para a mesa. Jesus, eu gosto muito do que ele retrata aqui, do que está no Evangelho de Marcos, que diz assim: e enquanto comiam, enquanto eles ceavam, enquanto eles estavam juntos em comunhão, enquanto a igreja estava reunida, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu-lhe, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Aquela mesa, sabe, irmãos, ao qual nós descansaremos eternamente das nossas fadigas. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E tendo cantado um hino de louvor, um hino de exaltação a Deus, sabe? E que nós
com consciência diante de Deus. Porque eu, particularmente, eu penso que aquele que não confia no Senhor, aquele que tem uma vida de pecado e continua planejando continuar nos seus pecados, não tem comunhão com Jesus. Não tem, essa é a grande verdade. E sabe, irmãos, isso parece duro. Isso daqui a pouco aí, se isso continua, essas coisas que estão sendo gravadas hoje, escrevam, tá? Daqui a um tempo, não vai ser mais permitido, não. Eles vão querer invadir os nossos cultos e falar. Eles vão querer tomar conta da liturgia. Dizer quem participa e quem não participa. E essa é a grande verdade. A treva não tem comunhão com a luz. A nossa finalidade não é excluir. Jesus veio aqui hoje não é para excluir, é para chamar para a mesa. Mas a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. A gente precisa aprender a confiar nele. Somente nele. E está lançado o convite da parte do Senhor. A minha irmã Andrena vai servir o suco, meu irmão Roger vai servir o pão para vocês. E vocês pegando, eu vou pedir para vocês ficarem de pé, por favor, para nós cearmos juntos em memorial ao Senhor.